Quando você falou do que o Brasil quer, né? Se o Brasil quer ser protagonista da América do Sul, por exemplo, mostrou que não. Porque Isso. quando iniciou o conflito com a Venezuela, o Brasil não assumiu esse protagonismo. Isso, porque o Brasil não quer tomar lado. Mas aí ele toma lado... Ele toma lado de coisas assim, tipo polêmicas, desnecessárias, que não tem nada a ver com o Brasil, que importa o conflito pra cá. Sim. Num lugar que é o nosso quintal, que tinha um risco real, a segurança nacional do Brasil. E mais compreensível tomar lado, né? Isso, tinha um risco real. A Venezuela podia usar o território nacional brasileiro para invadir a Guiana. Sim. Isso é uma violação da nossa soberania. Uma invasão de um outro país para dominar um segundo país, passando pelo nosso território. A gente não vai tomar lado? Então, claramente, o Brasil mostra que ele é fraco, ele é inseguro, ele é apático, ele é indiferente, ele não tem postura de líder. O que é o líder? Pensa no que é um líder. Quem é o líder? O líder é a pessoa que vira e fala assim, não, vem por aqui, gente. Você conduz. O Brasil não quer conduzir ninguém a lugar nenhum. E tem gente que pode achar isso positivo, e tá tudo bem, só que aí não acha que o Brasil terá destaque. O destaque tá dado para quem? Para aquele que tá lá se igualando a todo mundo ou aquele que está à frente de todo mundo? Quem está à frente? Estar à frente significa ser líder. Líder vai ter que tomar posição. O Brasil não quer tomar posição. Então não vão ser líder, não vai ter destaque. Vai ficar sendo neutro, pacato, tipo, indiferente. Que é o que o Brasil fez até hoje. Mas aí, essa postura atual mostra uma questão puramente ideológica, né? No meu entendimento, sim. Na minha análise, sim. O Brasil faz essas coisas por questões ideológicas, por um projeto pessoal, Isso. um senso de chamar atenção, uma vontade de ativar a base política e eleitoral e de apoio. Você pega esses assuntos polêmicos e você mexe com as emoções das pessoas. Hoje, a discussão inteira no Brasil é só sobre isso. Hoje, no dia de hoje. Sobre a fala do Lula. E a repercussão no mundo? Como é que está sendo? Israel respondeu. Sim. Os outros países ainda não vi grandes respostas. Eventualmente vai ter. Mas isso é uma sucessão de coisas que vai queimando o filme, né? E aí, assim, não vai queimar o filme com a China nem com a Rússia. Tudo bem. Vai queimar o filme com as democracias. Mas para um monte de gente isso não tem problema. Vamos queimar o filme, as democracias são horríveis. É melhor você ser ditadura que democracia. Tem gente que acredita nisso. E aí, assim, eu não consigo argumentar com isso. E nessa postura, né, nós estamos falando de... Estão tendo dois conflitos no mundo, né? Assim, Rússia e Ucrânia e Hamas ali e Israel. Aí começou a ter o início de uma crise na Venezuela também. Em relação à Rússia, o Brasil se manteve neutro. Em relação à Venezuela, da mesma forma. Uhum. E aí também em relação à Rússia, o Lula fez vários comentários atacando a Ucrânia, dizendo que ela era a culpada. Então, ele tomou lado, de novo. Tomou o lado da Rússia. Tomou o lado da ditadura. Depois ele tentou corrigir, tal, mas assim, ficou ruim. O Brasil sinaliza que admira mais a Rússia. Teve a fala dele sobre o Navalny, que era opositor do Putin. O Lula falou alguma coisa também de não, precisa ver do que ele morreu, se ele morreu mesmo. Assim, todo mundo sabe que ele tá Venezuela. Então ele tem uma posição, ele coloca o Brasil numa posição pró-Rússia, pró-Hamas, pró-Irã, pró-China. O Brasil está escolhendo um lado. Sim. Realmente teve um constrangimento ali com a Ucrânia, né? Teve até aquele encontro, né, com Zelensky. Isso. E ficou uma situação, mas depois ele deu uma amenizada, né? E hoje inicialmente ele já trouxe o embaixador de volta, né? Mandou retornar para o Brasil. Ele tá subindo o tom. Exatamente. Ele continua dobrando a aposta, ele quer ir mais longe. Não está preocupado em amenizar. Naturalmente, quando ele faz uma fala dessa, já é natural que Israel fosse reagir. Então ele já estava prevendo isso e já estava também prevendo dobrar as cartas. Né? Então, por isso que eu acho que ele está escolhendo o lado e eu acho que isso é ruim para o Brasil. É óbvio que todo mundo que apoia ele não está preocupado com isso. Ou não está preocupado, ou acha o máximo
e acha positivo o Brasil se alinhar, se associar a essa turma. Sim. E o Rodrigo Marinho pergunta o seguinte: professor Roque, as recentes posições do governo podem causar restrições econômicas ou outras por parte dos Estados Unidos ou União Europeia? Um belo puxão de orelha vem aí, né? Eu não acho que vai ter restrição. Eu acho que é só um desgaste. O Brasil vai queimando o seu filme, a sua imagem, mas não acho que chega em nada contundente, prático, real contra o Brasil ainda. Os países europeus, os Estados Unidos, eles têm muitos problemas para lidar com muitas frentes, muitas coisas acontecendo para se preocupar com a fala do Brasil. Vão ter críticas e vão ter, assim, desconfianças e pressão em relação ao Brasil. Mas nada, sei lá, tangível. Continue. Teve um outro superchat que chegou aqui, foi o Márcio, na verdade ele falou, foi aquele superchat que você citou, ele falou que, Roque, quando houver a Terceira Guerra Mundial, como você acha que o Brasil deve se posicionar? Eu acho que o Brasil tem que estar do lado das democracias, do lado, assim, do que nós somos. E acho que o Brasil tem que, inclusive, dependendo da situação, ajudar e entrar na guerra. Mas óbvio que aí tem um julgamento de achar o que é melhor para o mundo e para o Brasil, porque eu acredito em democracia. Então eu acho que Rússia, China, Irã e Coreia do Norte são modelos de mundo pior. Então, mas, claro, se você gosta de ditadura, você nunca vai concordar comigo. E essa liderança brasileira se fundamenta em quê? Qual o argumento para se aproximar? O governo Lula, principalmente, né? Se aproximar desses países, dessa ditadura, né? O que você vê que é o argumento para eles estarem mais próximos de Rússia, de Irã? Para o Brasil? Isso. Eu acho que é ideológico. Acho que sei lá, é narrativa, é afinidade. Acho que eles acreditam nesses modelos mais. Não acho que, assim, que o Lula imagina, ou que ele acha que ele vai implementar uma ditadura no Brasil. Mas eles gostariam de ter controle daquilo que eles acham que é o certo. Eles prefeririam, PT, o Lula, eles prefeririam ter uma visão, ter uma realidade no país onde eles pudessem dizer o que pode ser feito, falado. Acho que ele gostaria muito de copiar como a China faz. O Xi Jinping fica lá e tal. Ou no mínimo minimizar as chances de perder uma eleição e tal. Aceitar troca de poder é uma coisa difícil para essas ideologias populistas. E isso é uma postura de uma evolução aí depois dessa pausa do governo do PT? Eles chegam mais arrojados para conquistar esse objetivo aí? Eu não sei, né? Tem pouco tempo ainda. 1 ano. A gente ainda não viu para onde eles estão indo. Tem uma inclinação. Tem uma inclinação, mas a gente não viu como que está se desenrolando. Você me perguntou como que tá. Eles estão mais fortes para isso? Assim, eles têm o mesmo método. O método está sendo tão efetivo quanto antes. A gente ainda não conseguiu ver o efeito disso. Assim, muitas das políticas, os erros são os mesmos. E os tipos de erro que levaram o Brasil a se afundar. Eu digo porque até 2016, né, não tinha muito essa inclinação, né? Do quê? Para esses países, né? Para Irã, para China, em questão econômica. Não tinha. Por exemplo, o Bolsonaro começou criticando muito a China, muito próximo dos Estados Unidos. De postura ideológica da mesma forma, né? Então, assim, não era por uma visão estratégica de falar aquela é a maior economia do mundo, eles são democráticos, eu sou democrático, vamos me aproximar deles. Era muito mais porque o Trump estava no poder.
E o Trump era o amigo dele. Então era personificado e era ideológico também. Tanto que depois essa proximidade morreu. E aí ele começou a se aproximar do Putin. Aliás, esse é um ponto de encontro. Lula e Bolsonaro, os dois curtem o Putin. Então, assim, é bem grave na minha concepção isso. E o Bolsonaro também amenizou com a China, né? No começo ele criticava muito, acho que até de uma forma muito dura. Não porque eu não seja crítico da China, mas porque isso tem que ser feito com bastante inteligência e diplomacia. Tem o jeito certo de se fazer isso. E eu não sei se ele fez do jeito certo, não acho que ele fez do jeito certo em muitas situações, e depois ele teve que recuar totalmente. E aí ele meio que também abraçou a China e tudo bem. No final, os populistas eles estão muito mais preocupados na sua manutenção do poder do que resolver os grandes dilemas estratégicos da nação. E o Brasil tem um dilema estratégico, a sua dependência excessiva com a China. Primeiro, porque depender só de um país é ruim. Segundo, porque esse país é a China. E esse é um grande dilema estratégico do Brasil. Qual presidente brasileiro vai endereçar esse dilema? Bolsonaro não endereçou, o Lula não vai endereçar, não endereçaram antes. Eu não vejo ninguém preocupado com a necessidade estratégica do Brasil. Perfeito.